Capítulo 897. No topo da torre, na sala que pertencia ao chefe. Colin Iliad tinha o corpo alto que era o padrão da Cidade de Prata. Seu cabelo estava grisalho, despenteado e bastante desgrenhado. Ele tinha rugas profundas ao redor das bochechas, mas não havia rugas em nenhum outro lugar. Algumas cicatrizes antigas, profundas ou retorcidas, permaneceram em suas bochechas. Ele usava uma camisa de linho por dentro com um casaco marrom pendurado sobre o corpo. Na cintura havia um cinto cheio de pequenos compartimentos. Seus olhos azuis claros eram profundos, cheios de experiências e histórias que haviam visto. Depois que Derek se curvou, o caçador de demônios assentiu gentilmente e apontou diagonalmente para os itens colocados sobre a mesa. Você ainda se lembra deles? Derek deu uma olhada quando seu olhar congelou de repente. Seus olhos refletiam dois vermes translúcidos que tinham a espessura do dedo de uma criança. Verme do tempo. Eles eram vermes do tempo translúcidos com anéis. Eles eram vermes do tempo que vieram do avatar do blasfemador Amon. Sim, Derek ficou em silêncio por um segundo antes de responder instintivamente. Eles foram deixados para trás por Amon. Colin Iliad acenou com a cabeça indiscernivelmente e disse: um deles foi até regurgitado por você. Sem esperar que Derek dissesse uma palavra, ele continuou de maneira minuciosa. Você disse que, enquanto estava possuído por Amon, ficava atordoado a maior parte do tempo, como se estivesse em um sonho. Você ocasionalmente estava lúcido. Diante do olhar do chefe, Derek assentiu, indicando que já havia feito tal descrição antes. Colin Iliad desviou o olhar e lançou-o pela janela, olhando para os edifícios próximos. Acredito que não lhe contei as coisas que você fez naquela época. Você fez um total de 2 rituais. Um deles continha elementos de um ato secreto e o outro era como um sacrifício. Você obteve uma certa resposta. Você tem alguma lembrança de tais coisas? Na verdade, eu estava sendo monitorado quando procurei a ajuda do Senhor Louco e usei o ritual de ação secreta para limpar o avatar de Amon. Derek não ficou surpreso com o que o chefe estava mencionando. Ele havia sido avisado há muito tempo pelo enforcado que, com base na rica experiência dos anciões da Cidade de Prata, era impossível que eles ignorassem alguém agindo de forma anormal. Assim, foi obtida a conclusão de que ele havia sido constantemente monitorado após sair da masmorra. Isto foi corroborado pelo fato de alguém ter emergido das sombras ao fazer o ritual de sacrifício. Não tenho nenhuma lembrança. Derek fingiu estar pensando antes de balançar a cabeça. Colin, que o observava pelo canto do olho, virou a cabeça e disse com um suspiro: tente lembrar com cuidado. Esses 2 vermes deixados por Amon são materiais de grande valor. Tenho tentado encontrar maneiras de usá-los. Se eu puder transformá-los secretamente em itens, isso pode ser um trunfo que ninguém mais conhece. Pode desempenhar um papel crucial em momentos críticos. Durante os 2 rituais que você experimentou, você pode ter símbolos, encantamentos antigos ou elementos misteriosos que podem ser usados como referência. Pense nisso com cuidado. Se isso fosse no passado, Derek teria entendido o chefe apenas superficialmente, mas neste momento foi capaz de interpretar o significado oculto e indireto por trás da frase, embora demorando alguns segundos. Eu sei que ainda existe uma certa conexão entre você e Amon. Estaremos abrindo o mausoléu para o antigo chefe da Cidade de Prata. Preciso preparar trunfos adicionais contra quaisquer acidentes inesperados, ou fazer com que Lovia e companhia usem para infligir qualquer dano à Cidade de Prata. Tente tentar a comunicação. O senhor enforcado estava certo. Quanto mais alto for o nível,
mais experientes eles serão em lidar com o perigo e mais acostumados estarão em se expressar por meio de enigmas. É uma forma de deixar opções abertas para ambas as partes. Derek de repente sentiu que havia dominado uma técnica específica. Ao perceber que o objetivo do chefe era limitar a anciã Lovia e como ela representava o Criador caído, ele sentiu que precisava fazer algo. No entanto, não tinha ideia de como usar um verme do tempo. Tudo o que ele podia fazer era orar ao Senhor louco e ver se ele poderia fornecer alguma ajuda. Vou tentar o meu melhor para lembrar. Eu preciso de um quarto silencioso. Enquanto Derek falava, ele fez uma pausa, deliberando sobre suas palavras. Colin Iliad estava aparentemente preparado quando apontou para o corredor. Muitas das salas do outro lado do corredor não têm pessoas. Escolha uma você mesmo. Sim, Excelência. Derek fez uma reverência e saiu da sala antes de entrar em uma sala não utilizada. Ele trancou a porta de madeira, sentou-se e, no canto escuro, rezou baixinho enquanto seus olhos emitiam um brilho suave. Reticências. Baía de Desi, Porto Skelson. Klein deixou o dirigível pela passarela com a mala nas mãos, preparado para seguir para a cidade em uma carruagem preparada pela base militar. Quanto a Dali Simone, Leonard Mitchell e os outros luvas vermelhas, eles foram o primeiro lote a deixar o dirigível. Klein foi escolhido para ser um dos últimos, portanto, eles não se viram. Depois de entrar na cidade e encontrar um hotel para se hospedar, ele se preparou para descansar um pouco para remediar o sono ruim que teve na noite anterior. De repente, ouviu uma série de apelos ilusórios e empilhados. Parece o jovem sol. Klein bocejou enquanto cobria a boca e entrou em um banheiro apertado. Com grande dificuldade, deu 4 passos no sentido anti-horário e chegou acima da névoa cinza. Como ele esperava, a estrela carmesim que piscava e florescia não era outra senão aquela que representava o sol. Ele emanou sua espiritualidade para entrar em contato com ela e rapidamente aprendeu a que se referia a oração do sol. O chefe da Cidade de Prata está perguntando ao jovem sol, não, perguntando o que ele sabe sobre como ter um amuleto do verme do tempo. Felizmente, eu fiz essa pergunta anteriormente e já obtive uma resposta. No entanto, usar o verme do tempo para criar um amuleto potente que pode trocar destinos temporariamente exigirá que ele reze para o louco. Isso não exporia diretamente o fato de que quem apoia o jovem sol não é Amon, mas alguma existência oculta desconhecida. Klein tocou na borda da mesa manchada enquanto considerava seriamente como responder. Em menos de 1 minuto, rapidamente reformulou sua linha de pensamento e descobriu que suas preocupações não tinham sentido. Em primeiro lugar, além da anciã pastora Lovia, que pode receber certas revelações do verdadeiro Criador, ninguém na Cidade de Prata conhece Amon. Tudo o que eles podem adivinhar é que ele é provavelmente o anjo do tempo, um dos 8 reis dos anjos que estiveram ao lado do Criador. Portanto, mesmo que aprendam sobre uma existência chamada o Louco, provavelmente acreditarão que é o verdadeiro corpo de Amon, ou uma divindade em que Amon agora acredita. Em segundo lugar, o nome honroso do Louco não é mais um segredo para o verdadeiro Criador, o blasfemador Amon e a anciã pastora Lovia. Não importa se mais pessoas da Cidade de Prata souberem disso. Em terceiro lugar, o chefe chamado Colin Iliad é apenas um caçador de demônios. Mesmo que conheça o nome honroso do Louco e tenha um artefato selado de grau 0, não há nada que ele possa fazer. Afinal, o blasfemador Amon e o verdadeiro Criador não têm batido à minha porta no meio da noite. Finalmente, o chefe do conselho de 6 membros está ciente de um problema com o jovem sol. Ele simplesmente não deixou isso óbvio. À medida que seus pensamentos corriam, ele sentiu que precisava ser mais ousado.
Talvez eu possa aproveitar esta oportunidade para desenvolver mais uma ou duas linhas de fundo, não, quero dizer, crentes. O jovem Sol não terá mais que lutar sozinho no futuro. Além disso, já melhorei desde que limpei o avatar de Amon. Também acumulei conhecimentos ainda mais profundos em misticismo. Eu empunho o cetro do Deus do Mar e posso agitar ainda mais os poderes do espaço misterioso acima da névoa cinza. Não preciso me preocupar em perder nada ao enfrentar um semideus da sequência 4 durante o ritual, contanto que eu não o puxe precipitadamente acima da névoa cinza. Klein rapidamente se decidiu e lançou o método para criar um amuleto de sifão do destino na estrela carmesim que representava o Sol. Reticências. Tap, tap, tap. O som de batidas ressoou no quarto do chefe, no topo da torre. E antes mesmo de bater, Colin Iliad já sabia que Derek Berg havia aberto a porta e estava caminhando para seu quarto. Entre, ele virou o corpo e encarou a porta. Derek abriu a porta e entrou. Curvando-se, ele disse: Excelência, lembrei-me de alguns detalhes vagos. Colin Iliad assentiu com uma expressão calma. O que são? Use prata pura e mercúrio como materiais. Derek descreveu sucintamente o início do ritual, e fez uma pausa. Acho que murmurei um nome honroso naquela época. O louco que não pertence a esta época. Colin estreitou os olhos e imediatamente o interrompeu. Os símbolos correspondentes são os que ficaram na vela? Sim, Derek respondeu francamente. A segunda frase é: o governante misterioso acima da névoa cinza. Neste momento, Colin o interrompeu mais uma vez. Não há necessidade de outros materiais de rituais? Não, Derek assentiu, sentindo-se um pouco confuso. Só então ele percebeu que o chefe aparentemente o estava impedindo deliberadamente de recitar o nome honroso do Senhor Louco. Sim, nossa linguagem comum é Iotan. É uma linguagem que pode despertar os poderes da natureza. Se eu dissesse diretamente o nome honroso, isso resultaria em todos os tipos de efeitos desconhecidos. Eu sei que o Senhor Louco é uma verdadeira divindade e confiável, então eu estava recitando tudo habitualmente. Porém, o chefe não sabe disso. Derek continuou, sentindo-se um tanto esclarecido. Terceira frase: o rei do amarelo e do preto que exerce boa sorte. Colin ouviu silenciosamente em silêncio antes de concordar. Muito bom. Embora eu não possa ter certeza de que o conteúdo que você lembra tenha alguma utilidade, ainda assim é uma contribuição considerável. Vou arranjar alguém para adicionar a sua contribuição. Volte ou vá à biblioteca para ler alguns livros um pouco. Sim, Excelência. Derek tinha uma expressão inexpressiva enquanto silenciosamente soltava um suspiro de alívio e rapidamente se retirava para a sala no topo da torre. Colin Iliad observou-o sair antes de ir para trás de sua mesa e se sentar. Ele lançou seu olhar para os dois vermes translúcidos à sua frente. Ao lado dos vermes havia um caderno. Desenhado nele estava um símbolo secreto composto por metade de um olho sem pupila e metade de linhas contorcidas. O olhar de Colin permaneceu fixo por um tempo, como se ele estivesse petrificado. Depois de um tempo, ele se levantou lentamente e tirou 3 velas. Ponto.